Quantos ainda não se esfriaram? Quantos estão com o coração aquecido aqui nessa noite? Quantos estão sentindo Deus queimar o seu coração? Eu me lembro que no ano de 2002 eu ainda não era crente, ainda estava no meio do futebol, mas com 27 anos a carreira já acabando, devido ao alcoolismo, devido ao eu ter entrado no mundo do engano, no meio do banditismo, e meu nome era muito mencionado na minha cidade, mas era mencionado nas páginas policiais. O meu nome era assim falado quase que toda semana, cada 15 dias, no plantão policial que ainda há até os dias de hoje. A polícia prendeu o Gilberto, vulgo Careca, está preso por isso, por aquilo e por aquilo. Mas um dia, irmãos, do dia 6 para 7 de abril, é por isso, irmão, que eu sou doido por vigília. Eu amo vigília, irmão, amanheço em vigília, porque eu pegava um carro, irmão, aleluia, e andava 70, 80 quilômetros para ir numa balada. E agora tem crente que não aguenta ficar numa vigília, pastor Ivo. Tem crente que não aguenta o culto passar de 9 horas, ele já está murmurando e já está querendo ir para casa. E naquela madrugada, irmãos, após eu ter sido preso por volta das 10 horas da noite, eu fui para a cadeia. Então o carcereiro ou o escrivão já me conhecia, porque eu era figura carimbada ali naquele lugar. Ele falou assim para mim: Gilberto, é o seguinte, foi só uma briga, então hoje não precisa você dormir aqui, agora você vai para casa, vai descansar e não sai para a rua aprontar de novo. Me liberaram por volta de 1h30 da manhã. Quando eu saio da delegacia, eu atravesso a ponte da entrada da cidade, eu pego a minha pistola 765 que estava escondido, eu entro na cidade, porque eu queria matar pelo menos aquelas 6 pessoas a qual eu tinha brigado com elas. E depois, na época, eu queria, depois de matar aquelas pessoas, ir até a casa de uma namorada que eu tinha, que eu queria matar ela e queria matar toda a família, mas o pente tinha 19 balas. Eu falei: eu vou conseguir matar 19, mas a última vai ser a minha, porque para a cadeia eu não volto nunca mais. E o diabo dizia assim: vai lá e faz o que eu estou te mandando. Eu entro na cidade, quando estou descendo a avenida principal, uma quadra antes da funerária que eu trabalhava, o pastor Ivo conhece. Quando eu estou descendo, cantora, a polícia estava vindo. Eu falei assim: agora a polícia está vindo, vão me prender de novo, vão me pegar armado e eu não vou conseguir matar ninguém. Então eu desci para a rua esquerda, a polícia passou, me escondi atrás de um arbusto, e eu estou descendo agora uma quadra e já ia pegar a segunda quadra para dar lá na casa da moça para matar eles. Mas quando, irmãos, eu estou andando, eu começo a escutar algo que eu nunca escutei na vida. Era 2 horas da manhã e eu começo a escutar: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, oh, desejas me salvar. Segura. Caminhei mais alguns passos, irmãos. Alguém aqui já caminhou, irmão, contra o vento, que você quer andar, mas você acaba voltando. E assim eu dava um passo, 2 para frente e 1 para trás. E de repente veio uma luz sobre mim, eu não consegui enxergar mais nada. Mas eu lembrei que na frente tinha um prédio ali, e naquele prédio morava um amigo meu, bem para a frente da igreja. E nós se reuníamos ali para beber cerveja e ficar tirando sarro dos crentes, ficar caçoando dos crentes e mexendo com as meninas da igreja que entravam na igreja. E eu falei: eu vou procurar o prédio. E eu andava para lá e andava para cá.
e algo ia me empurrando, e eu ia e voltava, irmão, para terminar, irmão, aquele hino continuava, o hino 169 da harpa, irmão. Quando eu dei por mim, eu já estava, irmão, barbudo, de camisa regata, de bermuda, de joelho dobrado, aceitando Jesus naquela madrugada. Oh, aleluia! Oh, a peleja não foi fácil, porque era muito demônio, pastor. Era muito. O pastor brinca comigo, falou: Gilberto, nós expulsava de 5 em 5, senão congestionava. Era muito que tinha, mas graças a Deus eu fui liberto pelo poder do nome de Jesus. Porque tinha uma igreja naquela madrugada orando, tinha uma igreja cheia de crentes, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia de autoridade, aleluia. E eu fui levado através do louvor da harpa cristã. É por isso, pastor, que eu fico doido quando eu vou numa igreja e não é se cantado o hino da harpa, irmão. Eu fico doido porque eu fui salvo através de um hino da harpa. Oh, aleluia! Aí, Paulo e Silas, irmãos, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, irmão, esses camaradas não tiveram um ministério fácil, irmão, porque eles levavam a lambada nas costas. Verdade. Eles apanhavam. Irmão, eles não tinham moleza. Hoje, pastor, se nós chamar alguém para evangelizar na rua e alguém despreza o folheto, irmão, você perde o obreiro. Ele vai para casa. Ele não quer mais evangelizar, porque perdeu o amor pelas almas. Porque o seu coração esfria, irmão, quando o coração esfria, você deixa de amar o seu irmão, você deixa de amar o seu próximo, irmão. Aleluia! E o nosso próximo é o próximo que está necessitado, que precisa de alguma coisa. E Paulo e Silas queriam ir para a Ásia pregar o Evangelho, foram impedidos, tentaram descer para a Mísia, foram impedidos pelo Espírito Santo, mas agora eles ouvem uma voz dizendo: passa a Macedônia. Tem gente que quer escolher lugar para pregar, pastor. Primeira vez que eu chamei o pastor, eu falei: o senhor prega em igreja pequena? Ele falou: prego. Se eu falasse que não pregava, eu não ia. Glória a Deus. E Paulo e Silas, irmãos, agora chegam em Filipos pregar o Evangelho. E a Bíblia vai falar que chamaram eles de perturbadores. E quando eles expulsam o demônio daquela mulher adivinha, a cidade caiu em cima deles. A cidade foi em cima deles. A Bíblia vai dizer que eles foram presos, apanharam em praça pública, tiraram-lhe as roupas, prenderam os pés nos troncos e prenderam as mãos. Se fosse, irmão, crente gelado, se fosse crente murmurador, ou se fosse eu, no calabouço, gelado, no calabouço frio, sem comida, sem água, eu ia estar brigando com Deus e dizendo: Deus, eu sou teu servo, eu sou dizimista, eu vim aqui fazer a tua obra, cheguei aqui nessa cidade, eu queria ter ido para outro lugar, mas o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me trouxe para sofrer, me trouxe para ser humilhado. Muitas pessoas dizem isso, irmão, e questionam e brigam com Deus quando a situação adversa entra na sua vida. Porque não pense, irmão, que é fácil pregar o Evangelho, não pense que é fácil pastorear. O irmão aqui teve um infarto,
irmão ali que nós estávamos orando por ele, que estava doente, irmão. Tem alguém dentro da sua casa que pode estar preso injustamente, e não é culpa dele, é porque você pregou o evangelho, o inimigo se levantou contra você, porque pregar o evangelho não é moleza. Como diz o nosso pastor, não é mamão com açúcar, não é melzinho na chupeta, irmão. Porque você pegar o melzinho e passar no pão, que coisa gostosa, irmão. Você pega o melzinho puro, irmãos. Eu faço isso porque o meu filho mora no sítio e ele tira mel de abelha. Ele tem 13 anos, ele tira mel, irmão. E ele me traz aquele potinho de mel. Irmão, que delícia que é, irmão. Mas quando ele vai tirar, quantas picadas ele leva? Quantas picadas de abelha você leva para tirar o mel? É por isso que muitas vezes, cantor, as pessoas veem os frutos do nosso ministério. Está em alta, meu Deus, está levando, está indo. É só congresso grande, é só hotel 5 estrelas, irmão. Alguém falou assim para mim um dia: você já está famoso, né, Gilberto? Você só está andando de avião e tal. Eu falei: irmão, eu já caminhei 30 quilômetros para pregar a palavra. Eu já caminhei 5, já caminhei 6. Já fui de bicicleta, já fui em cima de cavalo, irmão, porque o nosso interior lá não é brinquedo não, irmão. Eu já saí de Goiânia de avião, já cheguei em Curitiba, de Curitiba eu fui de ônibus, eu tinha que pregar numa congregação, não tinha Uber na cidade, eu caminhei 8 quilômetros, fui a pé, preguei, acabou o culto, nem o irmão olhou para mim, ninguém me deu o Pai do Senhor, e eu voltei a pé para casa, irmão. E agora as pessoas só verem que o pastor Gilberto está em Goiânia, mas não vê umas picadas que nós levamos, não vê a calúnia que nós levamos, não vê as adversidades que nós passamos. O pastor está lindo, de terno e gravata, sentado lá no púlpito, que coisa linda, irmão. Mas ninguém vê que na madrugada os demônios pegam as pessoas. Quem que eles vão chamar? É o pastor da igreja que tem que ir. Quando morre o irmão na madrugada, quem dá assistência é o pastor que vai. Quando alguém precisa de uma oração lá no hospital, é o pastor que vai. Ninguém vê as picadas que você leva, só vê quando você está passando o melzinho no pão. E agora estão os dois lá presos, mas cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, porque a surra não esfriou eles, a calúnia não esfriou, os pés amarrados não esfriaram, as mãos amarradas não esfriaram. Agora Paulo olha para Silas e um diz para o outro: o que é que nós vamos fazer agora? Vamos prestar um culto. Um culto eu não estou com as mãos livres para levantar. Silas, eu estou com os pés presos, não posso rodopiar agora não. Não posso pular com um pé só, não posso fazer aviãozinho. Mas tem uma coisa que o inimigo não conseguiu, o que é? É calar a nossa voz. Não, tu pode estar preso, tu pode estar amarrado, tu pode estar lá no hospital, você pode estar na enfermaria, você pode estar na UTI, você pode estar em qualquer lugar, porque glorificar a Deus não é somente estar na igreja, glorificar a Deus é dentro da casa, é lá no trabalho, quando você está dirigindo, quando você está viajando, você vai dando glória a Deus e aleluia! Vamos fazer um culto organizado aqui na cadeia? Ó, você começa a orar e eu começo a cantar. Aí eu imagino, irmão, que um começa a orar e outro começa a cantar. Só que quem começou a cantar, eu não sei, que a Bíblia não fala. Eu estou conjecturando aqui, pastor. Mas enquanto um ora, o outro começa a cantar e aquele cântico vai se transformando num cântico espiritual. Num cântico do céu. Que coisa linda, irmão. É quando você fica perto de um crente cheio da presença de Deus. Porque em 5 minutos
que você conversa com alguém, você sabe se ele é cheio ou se ele é lata batendo. Porque quando, irmão, você chega a conversar com alguém e ele já começa a murmurar, dizendo que as coisas estão dando errado, dizendo que a igreja que ele congrega não presta, falando mal do pastor, falando mal do seu irmão, pô, pula fora, acaba com essa conversa, dá a paz do Senhor e vai embora. Mas não dá trela para esse tipo de gente, porque se você entrar cheio, você vai sair contaminado, irmão. Mas quando você convive com pessoas cheias do Espírito, o ambiente muda. Eu me lembro, irmãos, que quando eu aceitei Jesus, me tocaram de casa, eu fui morar com um casal de missionários no fundo da igreja. Homens e mulheres, um casal de Deus, que me acolheram, que me adotaram como filho. Irmão, ali eu aprendi a ser crente com ele. Eu me lembro que uma tarde, ou na hora do almoço, pastor, a minha mãe foi lá e ela fez quase que a última comida daquele dia. E nós almoçamos. E eu vi que no armário já não tinha mais nada, porque eles não ganhavam nada da obra. Mas quando foi à tarde, a assistência social levou a cesta básica. Então nós nos alegremos, irmãos. A mãe falou em língua estranha, cantou o hino da harpa, quase que foi feito um culto em agradecimento àquela cesta básica. E quando eu achei que ela ia guardar comida, irmão, eu não sei o porquê, ela deixou aquela cesta fora do armário. Passaram-se alguns minutos, irmão, que aquela cesta tinha chegado. Alguém bate no portão e a mãe disse: vai atender e ver quem é. Quando eu fui atender, uma senhora com 2 crianças, falando: o Senhor que é o pastor da igreja. Eu falei: não, pastor, é meu pai que está aqui. Olha, a gente mudou agora do bairro, eu e 2 crianças, não temos onde dormir, não temos colchão, não temos nada, e necessitamos de comida. O que a igreja pode fazer por nós? Eu fui lá e falei: mãe, a mulher falou isso. Ela disse assim: meu filho, pega essa cesta básica, mas não entrega para ela, leva na casa dela, coloca nas costas. Eu coloquei aquela cesta nas costas, desci umas 5 quadras, ainda bem que era uma descida, irmão, desci com a cesta e deixei na casa dela, e voltei para casa e disse: ficamos sem alimento. Outro dia de manhã, a mãe disse assim: filho, vamos consagrar. Aleluia. E se tem uma coisa difícil para mim, irmão, até hoje, é eu consagrar. É o café Melita. Não chegou de manhã, tem que tomar o café. Aquele dia não tinha café e a mãe disse: vamos para a igreja consagrar. Aleluia. Eu não era acostumado a orar ainda, irmãos, era novo convertido. E eles oravam 1h30, levantavam meia hora, cantavam. E nós descia para a oração de novo. Só que, irmão, os dois estavam fazendo um Pentecostes dentro da igreja, irmão. Era glória a Deus de lá, aleluia daqui, língua estranha, um cântico espiritual, irmão. E eu no meio daquilo lá, eu falei: Jesus, esse povo é crente demais. É verdade, Jesus. Aleluia. Quando deu 11 horas da manhã, a mãe disse assim: meu filho, acabou a consagração, vamos entrar. E ela entrou cantando o hino da harpa para dentro de casa. Aí ela foi lá e pegou 3 pratos e colocou sobre a mesa. Pegou 3 copos e colocou sobre a mesa. Pegou 3 talheres e colocou sobre a mesa. Colocou os guardanapos sobre a mesa. E eu olhava no fogão a gás. O fogão a gás com a tampa baixada, com o paninho de prato em cima. Eu olhava para o fogão, a lenha não tinha fogo. E o horário do almoço se aproximando, e a minha barriga lá nas costas, irmão. E quando deu meio-dia, ela disse assim: meu filho, vamos almoçar. Eu falei: meu Deus do céu, almoçar, mas os pratos vazios, está tudo vazio. E a mãe me chama para almoçar. E eu olho no fogão, não tinha fogo em nenhum lugar. Eu falei: Jesus. Eita Deus! Aleluia! Ela disse: vamos dar as mãos. Demos as mãos, fizemos um triângulo. Aí ela começa a orar.
E eu com o olho aberto e outro olho fechado, novo convertido, não entendendo ainda muitas das questões espirituais. Mas aquele dia eu aprendi a ser crente, irmão. E ela começou a orar dizendo: Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. E ela falava uma língua do céu e dizia: obrigado por esse arroz, Jesus. Ai, que delícia que tá. Tá um cheirinho de alho gostoso esse arroz. Jesus, obrigado por essa carne assada que está sobre essa mesa. Obrigado por essa macarronada. Obrigado por essa salada. E assim ela foi orando, irmão. E quando ela terminou a oração, ela terminou dizendo: Senhor, muito obrigado por essa Coca-Cola gelada. Irmãos, mas não foi 2 minutos de oração. Aquilo foi uns 15 minutos, irmão. E eu orava os pratos vazios e ela agradecendo pela comida. Eu orava prato vazio e ela agradecendo pelo cheiro da carne. Eu falei: eu estou ficando doido, ou ela está vendo coisa demais, irmão. Aleluia. Quando ela acaba a oração, ela diz: vamos almoçar. Quando ela disse vamos almoçar, papai disse: tem alguém batendo lá fora. Ela disse: filho, vai lá atender, porque Deus acabou de mandar o nosso almoço. Quando eu saí na área, irmão, que eu olhei, isso foi em 2003, 2004, não lembro bem. Mas quando eu vi aquela belinosa comprida, sabe? Quem teve belina sabe, irmão, E nós carregávamos até defunto naquilo lá, de tão grande que é. Aí um camarada que eu nunca vi na vida gritou lá do portão, dizendo assim: pastor, abre o portão para mim. Eu fui lá, abri o portão. Aquele homem entrou de ré, pastor, mas entrou numa velocidade tão grande. Eu falei: ele vai entrar dentro da casa, irmão. E ele entrou e parou assim na área. E quando ele saiu falando em mistério, saiu falando em língua. E a minha mãe falando em língua de um outro lado, dentro do outro. E se abraçaram, irmão. E ficaram abraçados 5, 10 minutos. Um falava em língua daqui, outro falava em língua de lá. E rodopiavam e sapateavam. E quando parou, irmão, aquele homem disse assim: olha, eu não conheço vocês, mas eu estava na outra cidade, uns 60 quilômetros. Ele disse: Deus mandou eu ir fazer compra. E Deus disse assim: olha, você vai fazer 2 compras. Uma para você. E tudo que você comprar para você, você vai fazer uma outra compra à parte. Porque lá em São Mateus do Sul, na Vila Verde, na Assembleia de Deus, tem um grupo de servos meus, tem 3 pessoas que estão em consagração nesse momento. Eles estão adorando o meu nome. Quando acabar a consagração, eles não têm comida para comer. Então você vai, aleluia, levar o alimento para eles. A irmã disse: abre a porta. Eu abri a tampa de trás e comecei a tirar, pastor. Compra. Aquilo eu olhava, dava 10 vezes mais do que aquela cesta base. Eu fui colocando tudo no sofá, mano, tudo no sofá. E a mesa lá, mano, com os pratos e talheres vazio. E quando eu coloquei tudo, falei: graças a Deus temos comida. Ele falou assim para mim: moço, ainda não acabou. Abre a porta do lado do passageiro, do motorista, porque Deus falou para mim no supermercado: você vai chegar um pouco tarde, então até os meus servos cozinhar, eles vão demorar a almoçar, então você compra tudo que tem pronto aqui. Então, quando eu abri a porta do carro, eu senti o cheirinho de carne assada. Irmão, quando eu vi, tinha uma marmita que eu abri assim. Irmão, o cheiro de arroz tinha cheiro de alho. Quando eu abri a outra marmita, irmão, tinha um macarrão. Quando eu abri, irmão, o outro pote tinha salada. E como Deus não fica devendo nada para ninguém, aquela Coca-Cola gelada, ela estava lá também. Que vale a pena ser cheio do Espírito, irmão. É por isso que vale a pena você sentir a graça de Deus na sua vida.
É por isso que vale a pena você ser fiel, irmão. Porque eles cantaram os cânticos espirituais e Deus abriu aquela prisão. Deus libertou seus filhos. Ele entrou com providência. Laramanto e decomanan sui decai. Derrai tui decomanan tui decai. Rimanan tui decomanan sui decai. Oh, aleluia. Pastor Ivo falou, testemunha aí. E eu vou terminar com mais um aqui. É para edificar a tua fé. No ano de 2004, eu ainda era novo convertido, tinha 2 anos. E meu tio foi acometido de um câncer. E a minha mãe chegou e falou para mim, vai visitar o seu tio, porque o médico falou que ele tem 1 semana de vida. Só não leva a Bíblia, porque a sua avó é a benzedeira, é a cartomante. Você sabe como que ela é, então você não leva a Bíblia. Eu falei, mãe, eu vou orar a Deus, e quando Deus me mandar, eu vou. Não, você tem que ir, porque o seu tio vai morrer. Eu falei, mãe, eu vou orar. Eu fui orar, para que Deus me desse a oportunidade de levar a palavra lá. Só que eu orei 30 dias, irmão, e Deus não mandou eu ir, e o meu tio ficou vivo. O careca vai para o 2º mês de oração. Jesus não falou nada. Careca vai para o 3º mês de oração. Jesus não falou para mim. Eu fui para o 4º, fui para o 5º. Irmão, tem um mistério nos 6 meses de oração na minha vida. Tudo é 6 meses. Tudo é 6 meses. O meu casamento de agora é 6 meses que está dando. 6 meses. 6 meses vai dar. Chegando o momento. Vai ser. Está chegando o momento de eu deixar de ser feliz e casar. Eita! 6 meses, irmão. Eu estou orando um sábado de madrugada. O Espírito Santo falou para mim: é dia de você visitar o seu tio, que eu tenho uma obra para fazer naquele lugar. A casa da minha avó, as pessoas faziam romaria para ir para lá, para receber benzimento, costura e fazer passe, aquelas coisas aradas que já quem frequentou essas coisas lá no mundo sabe. Vinha ônibus de outros lugares para entrar no beco lá numa favela, onde minha avó morava lá, porque ela não queria sair de lá, porque ela dizia que lá era o cantinho que ela trabalhava. Ela com 89 anos, quando eu cheguei lá, caminhei 3 quilômetros a pé, com a Bíblia embaixo do braço. A minha mãe disse assim: você está louco levar essa Bíblia? Não leva essa Bíblia, a sua avó vai te expulsar de lá. Não leva a Bíblia. Eu falei, mãe, crente anda com Bíblia, eu vou levar a minha Bíblia. Tem crente que não quer mais andar com Bíblia, irmão. Tem crente que não leva mais a Bíblia para a igreja, tem vergonha de andar na rua. E eu caminhei 3 quilômetros, e quando eu estou chegando lá, irmão, eu já vi aquela fila de gente. Mas meu foco não era aquelas pessoas. Meu foco era levar a palavra para o meu tio. E eu fui orando, pedindo a Deus uma oportunidade, para que Ele abrisse a porta e eu ministrasse a palavra para Ele. E quando eu chego, eu entro na sala daquela pequena casa. Meu tio estava de calção, sem camisa, de cócoras em cima do sofá, parecia um sapo, irmão, armado. Meu Deus. E eu cheguei, cumprimentei ele, dei um beijo nele, e começamos a conversar. Mas eu queria que Deus abrisse porta para eu ter certeza que era Deus que estava naquela situação. E depois de meia hora de conversa, ele olhou para mim e disse assim: meu sobrinho, quer dizer que agora você é crente? Eu falei, glória a Deus. Deus acabou de abrir a porta para mim pregar. Falei, sim, tio. Agora estou na igreja. O tio lembra que nós bebíamos junto, que nós
fazia churrasco junto, e fui entrando com a palavra, e peguei João capítulo 8, versículo 32 e 36, irmão, e comecei a pregar, mas eu não dei conta, irmão, que eu estava pregando numa eloquência já um pouquinho alta. Foi a melhor mensagem, ou a maior mensagem que eu preguei até hoje na minha vida, foi aquele dia, e eu comecei a pregar, e Deus começou a me usar, e quando eu olhei para ele já estava chorando. Eu falei para ele assim: tio, deixa eu te falar uma coisa, Deus acabou de me dizer que os teus dias aqui são pouco, talvez não chegue a 7 dias de vida, então tem uma solução. Se o tio ficar crente, tem um lugar especial para você lá no céu, porque não vai dar tempo de ele fazer mais nada na sua vida, o senhor já está de idade, então ele quer somente a salvação da sua alma. O Senhor aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele já estava chorando naquele momento, irmão, e ele disse: sim, eu aceito Jesus. E quando ele aceitou Jesus, irmão, ele começou a chorar. Aleluia. Eu não dei conta que eu estava pregando naquela eloquência. Quando eu olhei, irmão, para o lado, estava minha avó, velhinha, de pé, na porta, ela e o meu avô, ela com 89, meu avô com 74 anos, eles tinham uma diferença de idade de 15 anos, e quando eu olhei, os dois estavam chorando, aleluia, com a mãozinha levantada. A avó disse: eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu disse: vó, tudo isso que a senhora está fazendo é em vão. Há um Jesus muito maior do que essas coisas. E eles ajoelharam e aceitaram Jesus, irmãos. E quando eu olhei para trás, eu quase caí de costa, porque quando eu olhei na porta, tinha um tio que havia 5, 6 anos que não vinha visitar a família da cidade de Curitiba, e ele estava ali por quase 40 minutos de pé, ouvindo a palavra de Deus, irmão. E quando eu olhei para ele, ele já estava chorando. Eu fui e abracei ele, irmão, e falei: tio. Ele disse: eu nunca ouvi palavras tão bonitas na minha vida. Meu sobrinho, que coisa linda. Eu falei: tio, você quer aceitar Jesus também? Ele falou: quero, chorando. Irmão, quando eu olhei para aquela fila de pessoas, alguns já tinham saído, mas alguns que ficaram começaram a levantar a sua mão. 21 pessoas aceitou Jesus naquela tarde. Eu nunca mais preguei igual aquele dia, irmão, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus estava lá fazendo uma obra, e o Espírito está aqui nessa noite fazendo uma obra na sua vida. A igreja vai se colocar em pé, a irmã vai cantar de novo. Irmã, deixa Deus te usar. Oh, aleluia, seja cheio do Espírito Santo.